Vamos lá, rapazes. Mexam-se com esse arame. Vamos lá. Wilder, afaste esse gado da água. Apressa aí, pessoal. Passe esse rebanho por ali antes que esses colonos venham correndo para cima da gente. Bem, esses foram os últimos, Sr. Davidson. Não tem nada além do seu gado deste lado da cerca. É assim que deve ser. Não há espaço para colonos ou para o gado deles neste pasto. Ei! Eles vão escandalizar ao descobrirem que você os cercou e deixou sem água. Bem, deixe que façam. Já é hora de resolvermos isso. Se eles quiserem confusão, estaremos prontos. É melhor você se preparar agora mesmo, porque lá vem a Ma Woods e os colonos dela, com cara de poucos amigos. Aprontando das suas de novo, hein, Davidson? Quem te deu o direito de cercar Opal Springs? Por que eu não deveria cercar? Está na minha propriedade. Sua propriedade? Seu pão duro, velho rato de celeiro. Aqui é campo livre, água livre. Você sabe disso tão bem quanto eu. Não segundo os meus registros, Marwood. Isso aqui era do ARH antes de vocês pensarem em vir pra cá. Sim, e vai continuar assim. Você já se aproveitou da minha água por tempo demais. Nada é baixo demais pra você, não é? Explodiu nossos poços, queimou o feno e bloqueou nosso gado. Espere um minuto aí. Admito que faria quase tudo para expulsar vocês dessas terras, mas isso não é culpa minha, não? Quem é o culpado? Sobre isso eu não saberia dizer, mas para mim isso parece uma desculpa conveniente para vocês, colonos, roubarem meu gado. E talvez... pense duas vezes antes de acusar inocentes de ladrão de gado. É você quem causa todos os problemas. Eles não conseguiram nos expulsar da nossa terra, e você também não vai conseguir. Pegue logo o alicate de cortar arame, Jim. Se você der mais um passo, senhor, eu vou sacar minhas armas. Espere, se atropelar uma mulher, teríamos o condado inteiro em cima da gente. O que você está esperando? Leve o gado até a água. Você nunca vai expulsá-los tratando-os com luva de pelica. Há mais de uma maneira de se fazer as coisas. Tudo bem, pessoal, deixem eles passarem. Bom trabalho, mãe. Você realmente deu uma lição nele. Não tenho tanta certeza disso. O Davidson é esperto. Não é do feitio dele desistir tão fácil. E se ele desistir? Não vai adiantar nada. Inútil dar água e pasto para esse gado se não podemos vendê-lo. É o que eu venho pensando. Nossas promissórias vencem no banco este mês. Como vamos pagá-las? Ele tá certo, mãe. Não há comprador. Mais uma das sujeiras do Davidson. Bem, ainda temos 3 semanas pela frente. Muita coisa pode acontecer até lá. Mande os rapazes arrancarem toda a cerca, Jim. Vou voltar para o rancho. Ei, o que está acontecendo aqui? Vocês não vão desistir. É mais ou menos isso mesmo, dona Woods. Me abandonando justo quando mais preciso de vocês. Não é isso, senhora. Então o que é? Cansaram de esperar pelo pagamento atrasado? A senhora sabe que não é isso, dona Woods. É só que essa região está ficando perigosa demais, só isso. Quando eu e o Judd tirávamos o gado desgarrado, os homens do Davidson atiraram em nós. Olha só isso. Então é isso, hein? Não se preocupe com isso. De agora em diante, vamos fazer o Davidson provar do próprio veneno. Bem, talvez você vá, mas a gente não sabe nem metade da história. Olha, senhor, olha. Entendeu? Que coisa boa. Me colocam para varrer atrás de um bando de vaqueiros inúteis. Eu devia estar cavalgando pelo campo. É lá que eu devia estar. Eu sei montar, laçar boi e também brigar. Encaro qualquer um do meu tamanho. De qualquer forma, conheço um anão que eu consigo encarar. Mas eu sou um demônio com um revólver. Te peguei, nariz de sela. Levanta as mãos e pega um pedaço da mangueira. Então, nariz de sela, né?
Só estava brincando, mãe. Digo o Sr. Woods Harness. Bem, agora não estou com humor para brincadeiras. Vai logo trabalhar com essa vassoura. A senhorita Mira já voltou da cidade? Senhorita Mira? Ah, você sabe onde os antigos moradores dizem, Reed? Foi ver se o gado caía. Antes disse, não conhecia Raina Marsh, mas ela era uma. Senadora, o que foi que você disse? Mira desceu para ver se havia gado. Eu estava um pouco atrás. Escute, se for outra bobagem sua... Não, senhora, tudo o que eu disse foi que eu achei que ela deveria voltar a qualquer momento. Não foi isso que me pareceu. Por 2 centavos eu lavava sua boca com sabão. Você e esse seu linguajar indígena. Eu levo, senhorita Mira. Ah, muito obrigada, Pete. E a mamãe já chegou em casa? Sim, senhora. Ela chegou e está lá dentro agora. Traz os pacotes quando entrar. Sim, senhorita Mira. Olá, eu gostaria de pedir a gentileza da sua atenção por alguns instantes, por favor. Aí está você, Mira. Alguma notícia dos empacotadores de Tulsa? Ainda não, mãe. Acho que esse é mais um comprador em potencial que podemos riscar da nossa lista. Curiosa? Sim, senhora. Está Ficando tarde. Melhor começar o jantar. Aliás, teremos 2 a menos para o jantar hoje. 2 a menos? O que houve? Alguém não gosta da minha comida? Queria que fosse tão simples assim. Bill e Judd me deixaram. Ah, sim, agora eu entendi. Ah, eles não fizeram isso. O que aconteceu? Você bem que podia saber. Davidson assustou eles. Homem, eles são todos iguais. Sempre que mais precisa, eles morrem ou desistem. Quando você nasceu no curral, seu pai jogava pôquer na cidade. Depois, ao nos estabelecermos, ele se matou feito um tolo. Ainda não fomos derrotados, mãe. Não, e não vamos ser derrotados. Com o Alçanho Davidson já superamos coisas piores e vamos superar essa também. Mãe, e aquele antigo e velho amigo do papai que mora lá no Arizona? Você quer dizer o Buck Peters? Sim, talvez ele compre o gado. O Bar 20 é uma das maiores fazendas de lá. Vamos mandar um telegrama para ele agora mesmo. Prepare a carroça. É melhor corrermos para mandar o telegrama ao Buck. E para a Califórnia também. Prepare os cavalos para o embarque e voltamos logo. Hop, fala para Woods não esperar quando a gente chegar, tá? Nada me dá mais fome do que uma viagem de trem. Agora, como eu disse, irmão, é só um pequeno experimento para provar que a mão é mais rápida que o olho. Muito bem, aqui está a peça e a concha. Chegue bem perto, às vezes você vê sem segredo nenhum, pessoal. É só um experimento simples para provar que a mão é mais rápida que o olho. Agora basta observar aquela ervilha. Veja-a sumir. Está aqui, depois ali. Certo? Onde você acha que está? Bem aí? Ora, o que você me diz disso? Ele me passou a perna. Como eu disse, isso é só um pequeno teste para provar que a mão é mais rápida que o seu olho. E agora, irmão, aqui está a ervilha e a concha. Agora preste bastante atenção. Às vezes você vê, às vezes não. Às vezes você perde, às vezes você ganha. Agora então, irmão, me diga onde está aquela ervilhinha. Essa aí? Ora, o que você me diz disso? Você também me passou a perna. Não tem segredo. Só sorte, irmão, pura sorte. $20 mil. Rapaz, isso é muito dinheiro para andar carregando. Ei. Desculpe, irmão, perdeu de novo. Melhor sorte na próxima. Agora, meu amigo, é só apostar de novo, ganhando ou perdendo. Aposte $1 ou $2. Quanto quer pelos chuveiros? Mostre como funcionam. Irmão, você quer que eu venda um segredo? Passei a vida aprendendo. Agora, escuta, $15 resolvem? Ah, $15? Faz 20 e é tudo seu, irmão. Agora então vou te mostrar exatamente como se faz. Ei, porque a velha e a cunhada estão recebendo em espécie? Acho que até dinheiro na mão, né? Tudo bem, não tem problema nenhum. Eu sinceramente acho que nosso chefe tem total consciência e sabe muito bem e com clareza o que está fazendo em relação a todo esse projeto agora. Pode apostar nisso. Aqui está. Manda isso logo. Quanto deu? $1.06. $1.06? É muito dinheiro. Não é pouca coisa. Sr. Meyer vai se divertir com cada um.
Lá está ele. Eu não gosto muito da expressão no rosto dele. Ei, rapazes, que tal fazerem uma apostinha enquanto esperamos? Apostinha? Talvez por 1 ou 2 moedas de 5 centavos? 1 ou 2 moedas de 5 centavos? Vamos lá, vamos nessa. Agora você vê, agora não vê mais. $1 diz que a galinha está esguichando no corredor. Escolha a casca onde o feijãozinho está escondido e ganhe um trocado. Vejam, 5 centavos. Agora, aqui está o feijãozinho. Qual deles poderia ser? Aquele ali mesmo. A minha mão deve ter acabado escorregando ou alguma coisa desse tipo. Bom, é melhor eu te mostrar esse truque antes que você perca tudo. Pega o feijãozinho, coloca bem aqui embaixo. Qual deles? Este aqui. E aquele ali. Levanta o outro. E o bagre? O que aconteceu com o feijãozinho? Então é assim que funciona esse truque de espertinho. Espera um minuto. Lá vem ela agora, sai logo daqui. Saia logo daqui. Vai ser muito ruim para aquele fanfarrão se eu encontrar com ele de novo. Eu te encontro na ferraria assim que eu achar a Dona Woods. Dona Woods? O que houve? Ela encontrou um comprador para o gado? Não sei. Só disse que queria falar comigo sobre alguma coisa. Olha ali. Você é o George Davidson. Certo, não é? É sim. O Joe viu ele lá na sede do condado ontem e agora ele aparece aqui, indo para o escritório do xerife. Eu pergunto-me o que ele trama. Sei lá. Deve estar planejando mais alguma sujeira, pode apostar. Olá, Davidson. O que você quer? Tenho um servicinho pra você, xerife. É mesmo? Que tipo de serviço? Você não vai gostar. Imaginei que seria algo assim. Estou disposto a apostar, Davidson. Você troca de pele uma vez por ano, igual a todas as cobras. Obrigado, Cullen. Vou lembrar disso na próxima eleição. Não se preocupe. Se eu tiver que fazer coisas podres assim para ser reeleito, nem vou me candidatar. É assim que eu penso. Mas agora você ainda é o xerife deste condado e seu trabalho é entregar esse documento. Então trate de trabalhar. Quase terminando aí. Ao apertar o eixo, acabou. Tudo bem, eu compreendo perfeitamente. Não se preocupe, pois eu estarei de volta em apenas alguns instantes para continuarmos o que estávamos fazendo agora mesmo. Será um processo bem rápido. Um minuto, isso não vai funcionar. Não? Por quê? Porque, veja, você tem que levantar o eixo acima da peça do canhão. Ao colocar na carroça, levante a roda quando a banda encostar na bola, deixe separado e apresente. Senão, o que você tem? Bem, sempre funcionou antes. Claro, mas você sabe por quê? Porque você pega o eixo, levanta acima da corda da cela e treina para ver. Não mexa com os rios, não basta apenas seguir. Medo de política? Ao levantarem uma rotina com bola, alinhe os relatórios com o eixo. Quando o freio passa pela queda e eles recebem... O que você acha que faço? Levantar um pouco mais? Claro. Qualquer um com poder de contenção consegue ver que seu portal Reed foi soldado ali. Lembre-se, ao pressionar, olhe para você. Não tem assento maior? Puxe uma cadeira, plante um junco, põe a banana da terra nela, suba e amarre. Vai lá, puxe um assento de juncos e levante o eixo. Eu não sei. Eu odeio fazer isso, mas talvez você esteja certo. Viu? O que eu te disse? Idiota. Olá, senhora Woods. Olá, Hank. O Dark estava procurando por você. Ah, aí está ele. Oi, mãe. Alguma novidade da chaleira? Ainda não. Espero notícias a qualquer momento. O Meyer está no escritório do telégrafo. E com quem você falou? Buck Peters, um velho amigo da família. Administra o Bar 20 no Arizona. Se ele não comprar, ninguém compra. Isso é ótimo. Você disse pra ele que queremos em dinheiro? Das minhas condições, Mãe, eu consegui. O telegrama do Buck Peters. Ele concordou em comprar o gado. Não é maravilhoso? isso tira um peso da minha cabeça. Diz aqui que ele está mandando o capataz dele, Cassidy, para fechar o negócio. Você conhece ele, mãe?
Não. Se for parecido com o patrão dele, ele é gente boa. Difícil crer que nossos problemas enfim acabaram. Eles ainda não acabaram, Mira. O que você quer dizer com isso, xerife? Eu tenho umas notícias, mãe. Más notícias? Davidson acabou de entregar esta liminar que impede o uso das fontes Opal até o julgamento da reivindicação de propriedade. Diz que não podemos usar as fontes de jeito nenhum. Não até que o Tribunal Distrital tome uma decisão. Mas a gente precisa dar água para o nosso gado. Não dá pra fazer isso. Faz alguma coisa, xerife. Sinto muito, Mira. Não consigo fazer isso. Então marcamos outro ponto para o Davidson. Não necessariamente. Tem bastante água lá nos ramais. Sem chance, mãe. É fácil. São 3 dias daqui em terreno íngreme. Certo. Aquela trilha tá seca. Não daria. O gado vai morrer aqui sem água. Nossa única esperança é arriscar a viagem e ficar lá até o Cassidy chegar. Bem, se você está disposto a arriscar mais, acho que eu também posso. Esse é o espírito, Jim. Leve o pessoal para minha casa o mais rápido que puder. Quanto antes começarmos, melhor. Se o Cassidy chegar, pode dar uma olhada nele, pode ser, xerife? Vou sim. Se acontecer algo com ele ou com o dinheiro, estamos perdidos agora. Pronto, Lei. Vai ficar muito tempo aqui. Só o tempo de pegar água e ver as ordens. Cooperstown tá longe? Umas 55 milhas. Chegamos em poucas horas. Obrigado. Queria saber como estão os cavalos. Devem estar loucos para correr. Ah, eles vão ter bastante disso quando chegarem lá. Já estamos nesse trambolho faz um bom tempo, né? Melhor eu ver como estão os cavalos agora. Claro, boa ideia. Qual de vocês é o Cassidy? Sou eu. Por quê? O agente da estação quer falar com você no depósito. Sobre o quê? Não sei. Só estou te dizendo o que ele falou. Eu estarei de volta em apenas 1 minuto. Como foi a viagem? Meio longa e difícil. Para que lado você está indo? Cooperstown. Levanta ele. Vamos, passa esse dinheiro. Que dinheiro você está falando? Por favor, me ajuda aqui um pouco, vai? Eu gostaria muito que você prestasse muita atenção e desse uma olhada com um cuidado realmente especial em tudo o que está acontecendo bem aqui diante dos nossos olhos agora mesmo, pois este é um detalhe realmente impressionante e muito digno de nota para que todos nós possamos observarmos juntos com bastante atenção. Todas essas diferentes opções disponíveis. Vejam aquela vaca. Vamos agora, pessoal. Bem, e a grana? Sumiu. Vamos pegar ele. Onde é isso? Onde você pensa que vai? Ele está muito machucado. Eu estou bem. Não adianta ir atrás deles. Não temos cavalos nesse breu lá fora. Viu algo aí? Está escuro como o breu lá fora. Vai deixar fugirem com $20 mil? O que acha? Pegue esses homens e amarre-os lá atrás. Onde? Aqui atrás. Vou amarrar o condutor para podermos sair daqui. Bem, não entendo como os bandidos souberam que levávamos tanto dinheiro. As notícias correm rápido, Cassidy. Não era segredo que você vinha com dinheiro para comprar gado. Ah, suponho que não. Ainda acho que foi um trabalho interno. É, eu também acho. Tem alguma ideia? Tenho. Extraoficialmente. Se eu fosse suspeitar de alguém, seria desse Davidson de quem venho falando para você. Ah, esse é o homem que tem tentado expulsar os colonos das terras dele. É exatamente o tipo de coisa que ele tramaria, com você atrapalhando os planos dele quando ele achava que tudo estava indo do jeito dele. Sabe, tive uma ideia. Gostaria de conhecer esse cavalheiro.
Falando no diabo, olha ele aí agora. Você é o Cassidy? Sou. Sou George Davidson, dono do Arrow H. Como vai? Como vai? Vejo que o xerife já lhe contou tudo sobre mim, hein? Ótimo. Agora que sabemos onde estamos, vou direto ao assunto. Fiquei sabendo que você está aqui para comprar gado de um grupo de colonos. Isso mesmo. Correto. Olha, eu tenho uma proposta. Não importa o quanto você pagaria aos colonos, eu vendo tudo pela metade do preço. Você realmente odeia essas pessoas pobres, não é? Bem, Por que não odiá-los? Eles roubam o gado e furtam sua água. sabe que não é assim. Deixe isso pra lá. Então, Cassidy, o que me diz? Está fechado? Eu não sei. Você aceitaria um cheque em vez de dinheiro? Vou fazer melhor do que isso. Vou te dar um prazo de 30 dias. Que tal? Parece justo o suficiente. Vou pensar a respeito. Leve o tempo que precisar. Estarei no meu rancho quando quiser conversar sobre negócios. Certo. Você ficou completamente maluco? Você sabe que não tem permissão para emitir um cheque agora. Eu sei disso. Eu não compraria isso. Então qual é a ideia de ficar tão empolgado com a proposta dele? Eu o sondava para ver se é culpado como o xerife aqui pensa. Ele é culpado, com certeza. Ah, você está enganado, xerife. Aquele homem é bem durão, mas ele não tem nada a ver com aquele roubo. Não? Por que não? Ele quer evitar que a gente compre o gado dos colonos. Isso não diz nada. Claro, ele só está fingindo para nos despistar. Caso ele não teria feito a oferta que fez para nós. Tem outra pessoa por trás disso. Vamos dar uma volta e conversar com o Marwoods? Sabe, Hop, estive pensando. E, Essa Marwoods que vamos visitar, como sabemos que não foi ela quem armou aquele assalto? tenho pensado o mesmo, pois eles precisavam muito daquele dinheiro. Estavam sim. Ela até mencionou isso no telegrama. Dinheiro vivo. Nada de cheques. Mas por que ela iria querer roubar o dinheiro que já vai receber afinal? E quem diabos nós vamos suspeitar? Alguém fez isso. Meu palpite é que foi alguém bem próximo do pessoal dos Woods. É praticamente a mesma coisa que eu acabei de dizer. Sem pistas, então, não dá para chegar assim. Bem, existe uma chance. Melhor não deixar saberem quem somos até entender tudo. Não importa o que vamos dizer para eles. Desde que nos deem comida quando chegarmos lá, estou com fome. Nunca te vi sem estar com fome. Pessoal, por favor, venham todos comer. O que tem no cardápio hoje, curioso? Testículos de boi com torresmo, crepe, root a roost e arroz vermelho frito. O que você disse? Eu disse que tem mais torresmo no arroz vermelho frito e pus torresmo e o porco. Isso já tá frito, então de onde você tira o aipo? Isso parece bom. É bom mesmo. Agora diga pra ele o que é em bom português. Ensopado de carne. Olha, ensopado de carne, então pode me servir um pouco disso. Mãe, quando você acha que o Cassidy chega? A qualquer momento agora. Onde estão o Jim e o Toby? Ah, eles estão lá fora tocando o gado. Ed e Bob disseram que iriam substituí-los assim que terminassem de comer. Tem um fósforo, Toby? Claro. Olha só.
quem você é, senhor, mas quero mesmo te agradecer. Essa foi por pouco. Por pouco mesmo. Espero nunca passar por uma situação mais apertada que essa. Ei, de onde você veio, afinal? Você apareceu do nada? Não, só estou passando por aqui. Bem, pode passar pelo meu caminho sempre que quiser. Eu sou Mira Woods. Meu nome é... Pode me chamar de Hop, tudo. Bem, Hoppit então. Aqui estão meus dois parceiros, o Lucky e também o California. Como vai? Vai a senhora. E esta é a senhorita Mira Woods. Woods. Bem, não é uma coincidência? Estávamos indo justamente para a sua casa. Pensamos que talvez conseguíssemos um emprego. Você está bem, Mira? Nem Um arranhão, mãe. Graças ao Hop aqui. Hop fez um ótimo trabalho, rapaz. Nem preciso dizer como me sinto sobre isso. São esses os dois rapazes que as ajudaram com o rebanho? Ah, que isso. Não foi nada. Não venha me dizer que não foi nada. Eu reconheço uma boa montaria quando vejo. O único outro lugar onde vi algo melhor foi lá no Buck Peters Bar 20. É mesmo? Bem, Bar 20. Nunca ouvi falar dele. E você? Acho que já ouvi, sim. Fica lá no Arizona, não é? É, já ouvi falar desse lugar. É administrado por um sujeito de aparência boba chamado Cassidy. Bem, não sei como ele é, mas esse é o nome dele. E se ele trabalha para o Buck Peters, deve ser de primeira. Obrigado. Mas o que foi que aconteceu? Será que alguém disse alguma coisa? Eu pensei, ei, o que vocês estão fazendo por essas bandas, rapazes? Ah, eles estão procurando emprego, senhora. Bem, com certeza podemos aceitar mais ajuda, desde que trabalhem por comida e moradia. Bem, só até vendermos o rebanho, a Cassidy que mencionou está vindo para cá com o dinheiro. Ah, bem, nesse caso, o que temos a perder? Então está combinado. Claro. Vocês vão encontrar nosso acampamento lá no forte. Vou pedir para um rapaz preparar seu cavalo, Mira. Você pode pegar meu cavalo. Muito obrigada mesmo. Eu cavalgarei. Finalmente estou fazendo esse meu caminho de volta para o conforto da minha própria casa agora. Com a mamãe. Sabe, acho que vou gostar de trabalhar aqui, Hop. Estamos aqui a trabalho, não a passeio. Lembre-se disso. Não sei. Sinceramente, acho que nunca tive jeito para ser homem de negócios. Vamos lá. Olá, Lucky. Oi, Mara. Agora me diga, isso é lá trabalho para um jovem vaqueiro empreendedor? Bem, se alguém devia cuidar daquele monte de lenha, fui eu o escolhido. Eu estava com pena de mim mesmo até você aparecer. Ah, desculpe, mas não posso ficar por aqui para animar você. Estou procurando o Hop. Hop? Você ouviu? Acho que ele está lá fora com o rebanho. Obrigada, Lucky. Ah, Mara. Sim? Eu não poderia fazer o que você queria que o Hop fizesse, poderia? Ah, não quero ele pra nada em especial. Só queria saber como ele está se saindo. Assim como queria saber como você está se saindo. Sim, senhor Lucky. Você realmente é um conquistador. Ora, você poderia pensar... Ei, o que você está fazendo aí? Isso é torta ou estou vendo coisas? Você está vendo coisas. Ah, eu não. Eu reconheço uma torta quando vejo uma. De que tipo é? É de maçã. Sabe, Nosy, eu gosto de você. Não, não gosta. Não, não gosta. Ora, Nosy, o que há com você? Você não me engana. Só quero um pedaço da torta. Pareço o cara que se aproveitaria de um amigo por uma torta de Easily Hunker? Claro. Eu? Não, veja bem, veja só. Você parece um sujeito inteligente. Vou te fazer uma pequena proposta de negócio. É mesmo? É, vou te propor um jogo. E se eu ganhar, fico com um pedaço dessa torta. Mas se eu perder, isso vai te agradar. Vou descascar todas aquelas batatas para você. Cada uma delas, sim, senhor. Qual é o jogo? O velho jogo do exército. Agora você vê, agora não vê mais. Já jogou alguma vez? Não. Não? Bem, logo vamos resolver isso. Agora veja, agora preste atenção. Olhe para a ervilha. Está vendo? Vou posicionar ela debaixo de um deles e mexer desse jeito. Ele finalmente descobriu.
alguma coisa já, Happy? Não, quase nada. O alvo está por aqui. É bem cauteloso. Talvez estejamos no caminho errado. Não. Ele está por aqui. Só temos que descobrir como fazê-lo sair. Eu queria que você descobrisse isso logo. Nunca fui feito para ser babá daquele monte de madeira. O que você está reclamando? Olha o que estão fazendo com a Califórnia. Não, veja não, você não vê. Quando é que eu vou aprender? Ah! Achei que fosse te encontrar aqui, Cassidy. Cassidy? Ele te chamou de Cassidy? O que pareceu que eu chamei ele? Você fez um acordo comigo para comprar meu gado, Cassidy? Vai cumprir ou não? Eu não fiz acordo nenhum. Eu disse que ia pensar a respeito. Espere um minuto. Por que você não nos conta do que se trata tudo isso? Pare de falar, senhor, e seja direto. Bem, não há muito o que dizer. Davidson aqui apenas me desmascarou. Eu sou Cassidy, o comprador que vocês estavam esperando. Por que não nos disse isso quando chegou aqui? O que esse dinheiro era para nós? Significava muito para nós também. Só nos disfarçamos para achar os ladrões que nos roubaram o dinheiro. Roubaram? Quer dizer que alguém roubou esse dinheiro de vocês? Isso mesmo. Se você veio aqui para encontrar seu ladrão, acho que está no lugar certo. Já nos chamou 2 vezes de ladrões, George Davidson. Saia antes que eu atire. Mãe. Olha, já teve tiro demais acontecendo por aqui ultimamente. Acho melhor vocês dois colocarem a cabeça no lugar. Vocês têm agido como crianças. Só um minuto, Cassidy. Você não pode falar comigo desse jeito. Pois eu estou falando e vejam se faz sentido. Vocês dois estão se acusando de muitas coisas que nenhum de vocês fez. O que você quer dizer? Só isso. Porque Ma e os amigos dela iriam querer roubar seu gado se eles nem conseguem vender o deles. É exatamente isso. Só um minuto, Ma. Toda a história tem 2 lados. Se Davidson incendiou seu feno e explodiu seus poços, não teria ido à justiça por Opal Springs. Teria acabado com você, certo? E então? Então quer dizer que um canalha armou tudo isso e está tentando nos fazer acreditar que nós dois somos os culpados? Exatamente. Mas por quê? Alguém quer sua terra? Sabem das suas promissórias vencendo e tentam atrasar a venda do gado para você não pagá-las a tempo. Grave Hop? Pode ser. Parece lógico. Mas você tem alguma ideia de quem é o bandido, Cassidy? Não o chefe. Mas fique por aqui um tempo. Talvez você consiga vê-lo. Acho que vou conseguir. E vocês dois, que tal enterrarem um machado de guerra? Você não pode cozinhar com uma torta de maçã. Ei, Cela. Certo. Puxa a caçarola pra cá, viu? Quem eu te disse? Você não pode deixar isso ligado, certo? O meu é assim mesmo. Não me traga nacional.
Parece que encontramos o que procurávamos, Wolpe. Espere um minuto. Tem um vigia lá em cima. Isso deixa tudo uma maravilha, Joe. E agora, o que fazemos? Dê a volta e suba pelos fundos. Tá bem, então. Com certeza. Vamos lá agora mesmo. O Wyler já chegou? Esperamos ele logo. O que Cassidy vai estragar tudo. Cassidy, onde ele está? Forks Malwoods Davidson. No Forks? Olha, se ele descobrir o nosso plano e juntar os dois, estamos perdidos. Nós nunca vamos conseguir tirar aquela terra dele. Temos que ser rápidos, achar o Wyler. Vamos. Ei, Jim, sela meu cavalo. Vou precisar de um novo. Traga o Whitefoot para o Hank aqui. Califórnia aqui, já. Muito obrigado por tudo. Bom trabalho, garoto. Vamos pegar nossa manteiga. Esperem um pouco. Eles realmente estão fazendo isso? Me diga uma coisa. Você ainda está guardando todo aquele dinheiro com você? O que você acabou de presenciar agora foi meramente um preliminar para que você fique atento no futuro. Larguem suas armas. Levem-nos ao esconderijo. Vigiem-nos de perto.
Vamos. Como Cassidy subiu aqui? Esquece isso. E quanto a Maudes e o Davidson? Como assim? Cassidy fez eles enterrarem o machado. Quem mais sabe disso? Só nós e o pessoal dos Woods. Olha, se todos eles fossem eliminados enquanto o gado dos Woods estava sendo roubado, todos culpariam a rixa, não é? Wyler, acho que você está certo nisso. Agora, aqui está o que vamos fazer. Queria saber para onde eles foram com tanta pressa. Eu não sei. Eu adoraria pôr as mãos naqueles 2 mascarados que nos amarraram. Eu também. Ei! Aproxime suas esporas da minha mão. Cuidado, Hop. Sabe, mãe, não consigo imaginar o que aconteceu com o Hop e os rapazes. Você acha que eles estão em apuros? Eu não sei. Eles estarem fora por tanto tempo não me parece bom. Consegui soltar minhas mãos. Espero que vocês estejam bem confortáveis. Nós estaríamos se tivéssemos um cigarro. Você tem fumo? Claro. Vem aqui no meu bolso. E aí, rapazes, estão confortáveis? Ei, você, vem aqui agora. Solte ele. Naquela noite, O que te trouxe aqui? Eu estava esperando vocês lá no rancho ontem à noite e fiquei meio preocupado quando vocês não apareceram. Onde você esteve, Hank? Onde estão o Hop e os rapazes? Não há pressa. Tenho boas notícias. Então o Hop reouviu o dinheiro? Nada além disso. Pegamos o ladrão com 2 de seus homens. E o Hop, por que não voltou? Ele leva os presos e mandou tocarmos o gado, deixando os vagões prontos quando chegarmos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos desmontar o acampamento. Ponham o gado em movimento. Mãe, o Wyler e eu vamos te ajudar a dirigir. Isso é absolutamente fantástico e exatamente o que estávamos esperando para este momento. Quando chegar a hora, 2 comem juntos. E talvez seja uma boa ideia tirar as esporas. Vou cuidar daquele vigia lá em cima. Hop, deixa que eu cuido dele. Pode ser? Tudo bem, Califórnia. Volto já. Ei, olha você. Espere, por favor, só um minutinho. Mas quem por acaso é você? Eu nunca tinha visto você por aqui antes. Você... Olha, melhor ver um médico. Ficar sentado nesse poleiro o dia todo deve ter te causado algo estranho. É mesmo? O que é isso? Bem, não sei bem, mas vai te cegar ainda mais. Abaixe aqui e deixa eu dar uma olhada nesses olhos.
Sente algo? Não. E agora? Como está? Ih, oh. Você sentiu isso? Nada. O que você fez com aquele vigia? Hipnotizou ele? Não, só dei pra ele uma dose da doença esquisita. Aqui, Huff. Encontrei todos lá dentro. Ótimo. E agora? Esperar e surpreender? Eu sei bem por que eles saíram daqui tão depressa. Vamos sair daqui. Isso vai dar briga. Não, nem pensar. Agora lembrem-se, só atirem quando o gado já estiver bem dentro do curral. Aí podem mandar ver. Isso vai mantê-los ocupados até o Jude conseguir afastar a boiada. Lá vem eles. Olá. Olha, eu vou ficar realmente muito feliz quando todo esse gado finalmente estiver carregado. Eu também. Deixa isso pra lá agora, depois eu explico. Depois disso, viemos o mais rápido que pudemos. Era isso, Hank. E você acha que aquele gado no esconderijo é bom? Escapam. Ei, Walt, você conseguiu pegar o gado? Não, ainda não. Mas eles vão conseguir se a gente não. Vamos lá. Eu não sou bode montês, como aqueles coiotes subiram lá.
Nem tente isso, você não morre. Não temos tempo a perder. Largue agora a sua arma no chão e saia daí imediatamente. Façam uma revista neles agora. Vejam se eles ainda estão carregando todo aquele dinheiro. Não tá com o dinheiro. Califórnia, fique de olho neles. Vamos, Lucky. Vou mesmo. Tudo bem, saia daí. Pronto, Lucky. Agora eles são todos seus. Leve-os morro abaixo. Mandem logo. Você não fez isso tudo sozinho. Quem é o chefe do seu grupo? E aí, vai falar ou não? É melhor você poupar o fôlego. A gente não vai falar nada. Deixa eu dar um jeito nele. Pode ser, Hop? Eu descubro rapidinho onde está esse dinheiro e quem é o chefe. Espere um pouco, Califórnia. Você ouviu o que ele disse. Ah, mas violência não vai adiantar. Parece que nós dois perdemos, Hop. Em quanto tempo vencem seus empréstimos bancários? Daqui a 3 dias. Aí a gente perde tudo. Não tenho tanta certeza disso. Fui bem duro com vocês, de um jeito ou de outro. Mas agora vou compensar tudo isso. Vou assumir as suas notas e segurá-las até que você e os outros possam vender seus bois. Você está falando sério, Davidson? Estou sim, senhora. Wood. Obrigada. Nunca vamos esquecer isso. Obrigado, Davidson. É melhor colocar o gado para andar contra ele. Pode deixar. Com certeza, vou. Vou com você. Por que, seu idiota desastrado? Qual é? Eu nem esbarrei nele o suficiente para machucar. Mãe, você vai na carroça. Sigam eles. Vamos lá, anda logo. O que vamos fazer com o dinheiro do Buck? Continuar procurando o homem que está com ele. Certo, pessoal, vamos andando. Califórnia, fique aqui e cuide dele e eu mando minha bagagem. Bom. Garoto, handicap. Alguém acabou de atirar no Davidson. Isso só podia acontecer com ele quando nos ajudaria. Você fica aqui. Eu vou atrás dele. Mãe, volte. David, já acabou de ser baleado? Você viu, Wilder? Acabou de sair daqui e foi atrás de quem atirou no Davidson. Como ele sabia que o Davidson estava... Espere um minuto.
Me passa uma dessas balas. Ele ruma ao esconderijo. Intercepte-o por lá. Como ele está? Ele tem uma chance. Se o levarmos ao cais rápido... Vamos lá. Vá com ele, Phil. Por favor, eu gostaria de pedir que o senhor interrompa a sua cavalgada agora e desça do seu cavalo com bastante cuidado e muita calma. Tudo bem, Lucky? Revistem ele. Quando ele estiver aqui, tudo bem. Traga aqui. Essa fivela parece que parou uma bala. Se o Davidson morrer, você vai desejar que não tivesse parado. Coloque ele no cavalo. Você tem sorte por já estar de pé tão cedo. Sim, acredito que sou mesmo. Feliz. Odiamos ver você partir. Nós também odiamos partir, Mar. Bem, se algum dia você se cansar do Bar 20, é só vir correndo. Sempre haverá lugar para você conosco. Agora isso vale para o Arrowhead também, Cassidy. Valeu, gente. Lembrem-se disso. Tá tudo carregado. Tudo bem, obrigado. Ei, Califórnia, vamos partir em 1 minuto. Veja se consegue descobrir o que está segurando o Lucky. Eu vou buscá-lo. Tem certeza de que não gostaria de morar no Arizona? Talvez. É legal lá? Bem, é bastante quente no verão. E o inverno costuma ser muito frio. Ah, eu adoro invernos frios e verões quentes. Você gosta? Sim. Bem, o Colorado é um estado realmente muito bonito. Tem uma grande variedade de coisas que o Arizona não tem. É um... Sabe, Lucky, eu realmente acho que você é uma fraude. Ah, é só que eu não quero que você se precipite nas coisas. Veja, um teste para provar que a mão é mais rápida que o olho. Não há nada na mão direita, nem na esquerda. É só uma questão de habilidade, meu amigo. Agora, tudo o que você precisa fazer é observar aquela ervilha ali. Agora pegamos aquelas 3 conchas. Bem, olá, irmão. Mani. Teve alguma sorte com aquele jogo que te mostrei? Não posso dizer que tive. Acho que não nasci para ser croupier. Bem, que pena, hein, amigo? Você é como muitos que conheço. Bom em adivinhar onde a ervilha está. Quer tentar de novo? Bem, não sei não. Como preciso pegar o trem logo, farei só uma aposta. Por mim, tudo bem, irmão. Quanto vai ser? Vamos conferir isso agora. Isso custa 100 simoleons. Muito bem. Você é um homem do meu agrado. 100 simoleons, então. Agora, tudo o que você precisa fazer é observar a pequena ervilha desaparecer. Sempre faça isso quando estiver se sentindo com sorte. Ah, tudo bem. Agora então, nós vamos pegar esta pequena ervilha e vamos cobri-la com muito cuidado utilizando esta concha. Pegue esta aqui e coloque exatamente aqui. Eu meio que acho que você também é um farsante. Onde fica a Califórnia? Bem, eu não sei. Eu não procurei. É estranho. Você viu um sujeito por aqui com o nome de Califórnia? Califórnia? Não, acho que não vi, não. Califórnia? Essa é boa. Então ele me diz, quanto você quer apostar? Eu disse, 100 de leve. Eu disse, você viu um sujeito por aqui com o nome de Califórnia? Ah, que bonito. Vamos lá aqui. Você ainda não pode nos enganar, maldito furinho.